Oi galera, vamos começar mais uma aula de História. Hoje trataremos sobre as rebeliões coloniais na América Portuguesa. Então, rebeliões que ocorreram aqui no Brasil, no período que o Brasil foi colônia de Portugal, tá certo? Temos aqui algumas que nós iremos tratar. Guerra dos Emboabas, Revolta de Vila Rica, Revolta de Beckman, Guerra dos Mascate, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana e a Revolução de Pernambuco, que não está aqui. Aqui nós temos uma cronologia. O Brasil ele foi descoberto, né? Na realidade, o termo mais usado seria achado. Quer dizer que o Brasil foi achado ou chegado dos portugueses em 1500. A partir de 1530, o Brasil começa a ser colonizado. Aí tem todo aquele período colonial até 1822, quando o Brasil se torna independente. Em 1889, nós temos a proclamação da República, que vem até os dias atuais. Então, hoje nós trataremos mais naquele período de 1530 a 1822. Algumas revoltas, rebeliões ou guerra que aconteceram nesse período. Detalhe, ó, as guerras, as revoltas, revolução, elas vão ocorrer naquela parte, ó, terras pertencentes a Portugal. Porque grande parte do que hoje é o Brasil não era de Portugal. Pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Por isso, a parte mais habitada vai ser a parte do litoral, que é onde Portugal fez suas primeiras feitorias e surgiram as primeiras cidades. Temos aqui, ó, você vai ver que ela ocorre maior parte no litoral. Maranhão, Pernambuco, algumas em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, tá certo? A primeira é a Revolta de Beckman, em 1684, que ocorreu no Maranhão, estado cuja capital é São Luís, hoje em dia. Essa revolta de Beckman, o que foi? Foi liderada por Manuel Beckman, daí o nome Revolta de Beckman, e teve como causa principal a falta de mão de obra escrava e desabastecimento e altos preços das mercadorias comercializadas pela Companhia Geral de Comércio. Essa Companhia Geral de Comércio, ela era quem levava, vamos dizer, os mantimentos, quem abastecia algumas regiões aqui do Brasil. Então, essas mercadorias não estavam chegando com preço alto lá no Maranhão, e também essa companhia, ela tinha que dar um certo número de escravos para o pessoal de lá, certo? Para os grandes produtores de lá. E esses escravos não estavam chegando. E também, Manuel Beckman e seus companheiros, eles tinham os atritos com alguns jesuítas, porque os jesuítas não queriam a escravidão indígena. Então, eles não tinham escravo negro vindo da África e eles também não podiam escravizar os indígenas, tá certo? Então, eles vão fazer uma revolta lá. Os líderes da revolta, ó, vai ser Manuel Beckman, Tomás Beckman e Jorge Sampaio. Envolveu comerciantes, religiosos e donos de terra no Maranhão. Revolta de Beckman, consequências. Os revoltosos foram presos e julgados. Os irmãos Beckman e Jorge Sampaio foram condenados à forca. Nesse período, hoje no Brasil, não tem pena de morte, mas nesse período aí, o pessoal que participava de revoltas, normalmente, quase sempre, eles eram enforcados ou fuzilados, tá certo? A maioria dessas revoltas que nós vamos ver, aconteceu isso. Nesse caso, os irmãos Beckman e Jorge Sampaio foram condenados à forca. A próxima, Guerra dos Emboabas, ocorreu em Minas Gerais. Essa Guerra dos Emboabas foi um conflito entre os bandeirantes paulistas e os emboabas, forasteiros, vindo de outras regiões e de Portugal. É assim, ó, esses bandeirantes paulistas, eles descobriram ouro em determinada região, e como essas notícias do ouro se espalham rápido, chegou em Portugal e outras regiões do Brasil. E muitos forasteiros chegaram lá nessa região. E vai acontecer esse conflito entre esses paulistas que estavam lá e esses forasteiros que eram chamados de emboabas, tá certo? Emboabas é o nome de um pássaro que é todo emplumado, e o pessoal, esse emboaba, eles vestiam a roupa que, vamos dizer, parecia esses pássaros bem emplumados. Aí vamos lá. A derrota dos paulistas que migram para as outras áreas. Então vai acontecer um conflito entre os paulistas e os emboabas. Os paulistas são derrotados e vão para outros locais. Guerra dos Mascate, ó, entre Olinda e Recife.
duas cidades de Pernambuco. Qual foi a situação que ocorreu? Participantes, senhores de engenho de Olinda e Mascate de Recife. Recife, nessa época, pertencia a Olinda, tá certo? Aí temos motivo. Recife obtém autonomia e Olinda não aceita, tá certo? Recife, ele obtém autonomia em relação a Olinda. Olinda não vai aceitar. E Olinda, ele tinha um endividamento com os recifenses, que eram os comerciantes, que era o pessoal que tinha mais dinheiro, tá certo? E o que vai acontecer, ó? Os comerciantes de Recife, eles vão reivindicar mais participação na política. E com isso, Olinda, que era uma vila, Recife vai se tornar uma vila também. E o pessoal de Olinda, ele não vai aceitar essa situação e vai ter a guerra essa revolta chamada de Guerra dos Mascate. Os Mascate eram os recifenses, porque eles eram comerciantes, e mascateiro, quem vende objetos, chamado de mascate, vende alguns objetos em determinada região, são chamados de mascate, por isso se chamou de Guerra dos Mascate. Então, o problema principal foi que Recife foi elevado à situação de vila e passou a não pertencer mais a Olinda. O pessoal de Olinda, os grandes latifundiários, não vão aceitar isso e vai ter essa guerra, mas vai terminar com a intervenção da coroa portuguesa e Recife foi elevada à capital de Pernambuco. Não só a vila, como depois a capital de Pernambuco. Temos aqui, só para ter uma ideia do pessoal como é hoje, aqui, ó, no primeiro plano nós temos Recife, que é uma metrópole nacional, e Olinda, ela é mais, vamos dizer, não tem tantos edifícios, tantos prédios como tem Recife. Tanto é que Recife é a capital de Pernambuco e Olinda é uma importante cidade, mas mais na parte cultural. É em Recife que tem as indústrias, que tem mais comerciantes, tá certo? O comércio é muito mais desenvolvido em Recife. A próxima revolta, ó, revolta de Felipe dos Santos, que vai acontecer em Minas Gerais. Nessa revolta, vamos resumir aqui, vai acontecer principalmente porque Portugal vai criar na região de Minas a chamada Casas de Fundição. O que é isso? Para controlar mais o ouro, que essas cidades aqui de Minas foi onde se encontrou mais ouro no país, para ter um controle maior de ouro, que muita gente não estava pagando para Portugal. O que é que o Portugal vai fazer? Vai determinar que seja feito umas casas de fundição para que todo o ouro que fosse explorado, encontrado na região, vá para as casas de fundição, para a partir dali Portugal tirar o seu imposto, controlar mais o imposto. Com isso, Felipe dos Santos, ele vai se revoltar junto com alguns companheiros, mas ele vai terminar, ó, Felipe dos Santos, seu crime de sonhar com a liberdade foi punido com a morte no garrote vil, argola de ferro que apertava o pescoço, e Felipe dos Santos é morto. Falando mais uma vez, quase todas essa revolta, os seus líderes são enforcados ou fuzilados. Vamos para a próxima. Inconfidência Mineira é uma das mais famosas e ocorreu em Minas Gerais. Ano 1789 é o mesmo ano da Revolução Francesa. Fica fácil o aluno aprender a data aí. Foi inspirado na independência dos Estados Unidos da América e quem participou? Classes médias urbanas, militares, padres, comerciantes, estudantes, professores, funcionários e uma parte da elite também participou. Quem eram os líderes? Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e Joaquim José da Silva Xavier. O Tiradentes. Pessoal, sobre essa revolta aqui de Inconfidência Mineira, os livros de histórias, eles discordam, tá certo? Alguns dizem que Tiradentes era um dos líderes, outros dizem que ele foi pego apenas como bode expiatório, tá certo? Para sofrer a punição. Mas aqui consta como ele era um dos líderes. Objetivos, proclamação da República, fim do Pacto Colonial, estímulo ao desenvolvimento de manufaturas, tipos fábricas, criação de uma universidade, e eles tinham como lema isso aqui, liberte qual será tame, liberdade ainda que tardia, que inclusive é o lema da bandeira do estado de Minas Gerais hoje. Os líderes foram presos e degradados para a África, e Tiradentes foi o único que foi enforcado, seu corpo foi esquartejado, colocado em postes nas ruas
das cidades e, além disso, a sua casa foi salgada para que não ficasse nada mais na residência dele, certo? Inclusive tinha essa questão de salgar, nas casas ainda tinham as plantas, a situação, mas que nada mais nascesse ou florescesse na residência dele, tá certo? Então ele foi morto para servir de exemplo para que não acontecesse outras revoltas, mas a galera da elite, ela foi liberada, né? Sofreram penas mais brandas. Isso aqui é a bandeira deles, ó. Liberdade ainda que tardia, mas a revolta, ela não deu certo. A Conjuração Baiana, ó. Na Bahia, causas, extrema pobreza, eles queriam a independência, a república, a liberdade do comércio, igualdade em todos os níveis. Ela é a única revolta, de todas as revoltas que nós estamos vendo, que eles queriam a abolição da escravidão. Nenhuma outra queria a abolição da escravidão. Apenas essa Conjuração Baiana. Foi inspirada na Revolução Francesa, ó, liberdade, igualdade e fraternidade. Temos aqui alguns líderes, a maioria tudo pobre, e houve uma ampla participação popular. A repressão foi imensa, grande parte desses líderes, eles foram também mortos, tá certo? E eles não conseguiram seu intento. Nessas revoltas, quase nenhuma, praticamente nenhuma, se conseguiu aquilo que era desejado. Então essa aqui é a Conjuração Baiana. E finalmente aqui nós temos a Revolução Pernambucana, 1798. Causas, nesse período ali, 1817, tá certo? Aquele slide lá tá errado, é 1817. A família real, ela já está aqui no Brasil, que ela chega aqui em 1808. E essa família real vai ter muitos gastos. O rei que está aqui no Brasil, Dom João, no início como príncipe regente e depois como rei, ele vai aumentar os impostos, tá certo? E com isso vai desagradar alguns brasileiros, ó. Então a causa da Revolução Pernambucana, os gastos de Dom João VI para custear o luxo dos nobres que vieram para o Brasil. Outra causa, alta de impostos em consequência daquilo, controle dos portugueses sobre o comércio, quem controlava eram os portugueses, somente militares portugueses eram promovidos. Então vai acontecer essa revolta em Pernambuco. Ela começa em março de 1817, rebeldes tomam o poder. Detalhe, pessoal, esse aqui foi o único movimento onde os revoltosos assumiram o poder. Então, por cerca de 3, 4 meses, eles vão assumir o poder. Então, aquela região de Pernambuco vai ficar em poder dos revoltosos. Eles não defendiam o fim da escravidão, já falamos que só a Conjuração Baiana era que defendia. Receberam o apoio da Paraíba, do Rio Grande do Norte e também do Ceará. Não está aqui, mas receberam também apoio do Ceará, tá certo? Eles solicitaram apoio dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, da Inglaterra, mas não conseguiram. Esse aqui era o lema, ó, a bandeira deles, que inclusive à esquerda nós temos a bandeira da época e à direita a bandeira de Pernambuco atual. Ali muda as 3 estrelas porque era formado por 3 províncias, tá certo? Representando ali Pernambuco, Paraíba e Ceará, e ali a bandeira atual que é só Pernambuco. Esse pessoal, ele passou um período no poder, mas depois também o governo central lá de Dom João manda vir tropas para cá e derrota os revoltosos e muitos também são mortos. Pessoal, então assim encerramos essas partes das revoltas. Vocês vão ver que a maioria dessas revoltas eram por situações locais que aconteciam naquelas regiões, tá certo? A maioria delas, elas queriam apenas resolver aqueles seus problemas. Nessa Revolução de Pernambuco que nós vimos, eles queriam a proclamação de uma república, assim como também lá na Inconfidência Mineira. Tranquilo, pessoal? Então, é isso aí. Até a próxima.